Programa Espírita. Quarta dimensão. Atenção para essas 3 frases. A primeira: o melhor modo de vingar-se de um inimigo é não se assemelhar-se a ele. A segunda: a discórdia tem 3 inconvenientes: o tédio, a impaciência e a perda de tempo. Terceiro: mais penosas são as consequências da ira do que as suas causas. Quem disse essas frases foi Marco Aurélio Antonino Augusto, ou como seria conhecido pela posteridade, Marco Aurélio. Nascido em Roma, filho de família abastarda, gostava da filosofia. Não tardou muito e viu-se na contingência de renunciar à filosofia que tanto gostava para cuidar do mundo, exercitando um poder que não lhe interessava, porém imposto pela lei da reencarnação, algo que só o Espiritismo explica. Há compromissos, queridos telespectadores, assumidos por nós antes de nascermos e que são cobrados à medida que se desenrola a nossa vida. Nascemos e estamos dentro de uma programação desenhada no mundo espiritual. Você pode, em certas situações, modificar a sua reencarnação. Certas programações são modificadas obedecendo uma lei, a lei do livre-arbítrio. Essa liberdade também sucede a uma outra lei, a lei da consequência ou retorno, como queiram. Trazemos da mente o que de fato temos que fazer. Não estamos aleatoriamente no mundo, somos de origem espiritual. O Espiritismo nos fornece informações a esse respeito. Mas aqui vai uma dica. Antes de qualquer mudança ou revolta que possa gerar perturbação, pense: será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? E pode ter a certeza, a resposta virá de forma suave e nítida, sem perturbações. Deus fala conosco. Sigamos as orientações de Jesus, o Cristo. Tranca-te no teu quarto e conversa com o Pai em secreto, porque tudo Ele sabe, tudo Ele vê. O Quarta Dimensão já começou. Antônio Luiz Saião. Sua vida de espírita foi um exemplo de modéstia, humildade, abnegação e, sobretudo, de fé cristã. Portou-se verdadeiramente como servo do Senhor, aproveitando todas as ocasiões para aconselhar e esclarecer tanto a encarnados como a desencarnados. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1829, filho de Francisco Luiz Saião, e retornou à espiritualidade no dia 31 de março de 1903, próximo a completar 74 anos de idade. Pioneiríssimo, trabalhador do espiritismo no Rio de Janeiro, quiçá do Brasil, foi um dos fundadores do Grupo dos Humildes e depois Grupo Ismael da Federação Espírita Brasileira, do qual foi diretor. Saião tornou-se espírita no ano de 1878 e, como autêntico trabalhador e colaborador de Jesus e Ismael, começou de imediato nas atividades, destacando-se entre os grandes pioneiros do espiritismo. Foi o Grupo Ismael, verdadeira fortaleza moral, que levantou o ânimo dos trabalhadores da FEB e conseguiu fazê-la a casa máter
do espiritismo no Brasil, arregimentando homens da envergadura moral de Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, Everton Quadros, Dias da Cruz e tantos outros baluartes da Boa Nova. A vida de Saião foi um exemplo de amor e trabalho. Escritor, jornalista, pregador, dedicado à assistência aos necessitados e itimorato propagador da doutrina. Nesse ano se comemora os seus 150 anos de aniversário de nascimento na Terra. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Século XIX. A cultura atingia o apogeu da descrença. Imergia-se o templo em fumo de vanglória. Embora fosse o Cristo, a eterna luz da história, afligia-se a terra em sombra espessa e imensa. Sob a pompa do verbo esfervilhava a escória da cegueira e do escárnio a erguer-se em treva densa. Mas Kardec domina a imensa noite humana e traz no Espiritismo a fé que se engalana ao fulgor da razão, generosa e sincera. O Evangelho ressurge, o céu brilha de novo e a vida, além da morte, resplande soberana. Escuta, guardião da terra em toda parte. A alma do povo frene e canta ao lembrar-te a presença estrelar e a serena vitória. Gênio serviste, herói exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Amaral Ornelas, por Chico Xavier. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Estamos aqui novamente com Nonato França, expositor da ADEPA, muito conhecido do nosso programa e de algumas casas espíritas. E hoje nós vamos conversar a respeito de um assunto que é pertinente ao espiritismo. Pode ou não pode evocar os espíritos? Nonato, é muito comum as pessoas procurarem um centro espírita para quererem falar com seus entes queridos. Desencarnou aquela saudade, e alguns centros espíritas dizem não pode, outros centros espíritas pode, e fica nessa guerra aí, se pode ou não pode. E eu encontrei, aliás, dei o seu boa noite, que o pessoal está com a saudade desse boa noite. Boa noite, querido telespectador, é sempre aquele prazer renovado de estar aqui neste momento de conversamento tão bonito. Muito bem, e nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, aliás, aqui você está vendo aí embaixo que sempre estamos sinalizando que estamos respaldados com as obras básicas. Está aí o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese e obras póstumas. Obras póstumas é uma coletânea de mensagens que os amigos de Allan Kardec pegaram dele e lançaram esse livro. Então, o que nós vamos ler está contido aqui, em O Livro dos Médiuns, capítulo 25 das evocações. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados, assim como os bons, como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco, como os que viveram nas épocas mais remotas, os que foram homens ilustres, como os mais obscuros, os nossos parentes e amigos, como os que nos são indiferentes. Isto
porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam responder ao nosso chamado, independente da própria vontade ou da permissão que lhes pode ser recusada por uma potência superior. É possível se acham impedidos de o fazer, por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Quer dizer, Leonardo, as pessoas acham que o mundo espiritual está ao nosso dispor, e pela colocação aqui dos benfeitores espirituais, não é bem assim. Você pode evocar, mas a gente tem que ver qual é a necessidade da evocação, né, Leonardo? Isso mesmo, Douglas. Principalmente no entendimento maior que nós temos a respeito da doutrina espírita, um dos princípios básicos é a comunicabilidade. E não pode haver comunicabilidade se não há uma evocação, um chamamento, né, para essa finalidade. Mas nós sabemos que o Espiritismo, como qualquer outra ciência, como qualquer outras circunstâncias, tem que ter o seu grau de seriedade, né? Já nos foi dito aqui em outras situações com relação à questão da mediunidade e os seus propósitos, sua finalidade no sentido do bem. Isso não significa dizer que, por um motivo de evocação, pelo meu desejo de querer saber como está o meu pai, que já é falecido há mais de 30 anos, ou um outro ente querido, ou alguma circunstância, isso não me seja permitido. É assim que eu possa fazer, mas isso não significa dizer que eles venham atender necessariamente a este meu sentimento com a finalidade, um propósito muitas das vezes que não faz sentido. E é uma coisa muito interessante, Nonato, essa questão do conhecimento. O conhecimento nos traz segurança. E tu falaste a questão da seriedade. Kardec, ele não escreveu aleatoriamente essas obras básicas. Ele usou método. E qual foi o método que Kardec usou? O método experimental. Tudo ele analisava. Então é necessário a gente ter método, saber qual o motivo desta comunicação. E aqui no livro dos médios tem N exemplos de Kardec evocando o espírito e o espírito não se apresentou. Olha só, não se apresentou. Então a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Bom senso. Muito bom senso. E aproveitando o gancho, nós teremos que entender o seguinte, com relação à doutrina espírita. Douglas, nós temos tanto conteúdo, tá certo? De consolação, de conformidade, de apreciação do mundo espiritual com relação a nós e aqueles nossos entes queridos que já partiram, que não há necessidade assim tão intrínseca de querer invocar o nosso querido irmão que já partiu, alguém muito amigo nosso, muito amado. Se a gente sabe, Douglas, pelas condições, dos princípios morais da doutrina espírita e pelos ensinamentos, as circunstâncias em que eles se encontram, não é verdade? Que é nossas mesmas circunstâncias. Então, o Espiritismo ele nos traz essa consolação, voltando à questão de se estar numa situação difícil ou não. Porque tudo tem o seu momento. E aquele negócio também, né, Leonardo? Se a gente não tiver cuidado, nós podemos ser vítimas de quê? De espíritos galhofeiros. Galhofeiros e... eu sou fulano de tal, eu sou ciclano. Quando vai ver, não tem nada a ver. Nós estamos pedindo para ser enganados. Com todo respeito às pessoas que estão com saudade, mas acima de tudo, bom senso. Porque no furor das emoções, nós somos ludibriados. Eu já tive experiências com pessoas que quiseram se comunicar com seu familiar e no momento foram enganadas por um espírito galhofeiro. Dá para conversar com o familiar? Dá. Quer dizer, mas fazer o quê? Ter fé, que vai chegar o momento exato. Aliás, uma das coisas, Nonato, que o Espiritismo ensina, tem um desdobramento do sono. Também. O sono é um momento mediúnico. Você vai se encontrar pelo desdobramento com o familiar. Veja bem, nós não estamos, dizendo para você não participar de reunião mediúnica de evocação. Isso é até um erro nosso, é uma infantilidade. Mas se você quer conhecer o Espiritismo, entender o que sejam as evocações, associe-se a centros espíritas sérios, que estudam as obras básicas, que têm o respaldo científico para justamente lhe consolar.
Nós temos a oportunidade de atender pessoas e nós temos respostas do mundo espiritual, mas não são todas. Como o próprio os espíritos dizem assim, às vezes eles não são dados a permissão de falar. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, Arnaldo? Com certeza, porque, Douglas, é natural na nossa curiosidade, no campo de amar, do amor, né, essa curiosidade nossa de saber, né, já que temos, digamos assim, o Espiritismo que nos dá essa situação, essa circunstância, essa estrutura, né? toda, mas aí, como eu digo, nós temos a consolação de que eles são amados por Deus. Nós temos a consolação de saber que eles têm outras oportunidades para se redimirem dos seus erros. Nós temos condição de saber que o estado de consciência deles, seja lá maior ou menor das circunstâncias morais, da sua felicidade, mas eles vivem. Se vivem uma situação ainda um tanto quanto difícil, mas vem a consolação de saber que Deus dará a ele a oportunidade de se recompor diante dos seus equívocos. Nós sabemos tudo isso, e que foram muito amados por nós, são muito amados por nós e vivem, e esse é o mais importante. Estão vivos e prontos a se encontrar e se restaurar diante das leis divinas. Agora para você, querido telespectador, uma estatística, porque o Espiritismo é ciência. A maioria das pessoas que querem evocar o familiar é por consciência pesada. Você chamou agora uma atenção muito importante. Por consciência pesada, não tratou bem, fez alguma coisa de errado, drama de consciência e quer falar, pedir perdão. Tem jeito sim, você vai ter a oportunidade de desencarnar e lá vocês vão se entender. Mas não seja vítima de médios enganadores, não seja vítima do seu desespero. Vamos estudar primeiro, vamos entender. Somos seres imortais e temos a oportunidade de conversar com as pessoas que partiram, mas usando método e seriedade. Fique agora com o nosso momento infantil Clube da Alegria Espírita com o palhaço Chantilly. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Fatos e notícias em destaque. A informação atualizada dos acontecimentos que estão rolando no mundo da notícia espírita. Fatos e notícias em destaque. A visão dos fatos atualizando o toque da notícia. O artista espírita e seu papel no mundo. Esse será o tema do segundo encontro de artistas espíritas do Pará. Será realizado no dia 22 de fevereiro, de 8h30 às 12h30. Local: Unama da BR. Palestras, rodas de conversa e a sua participação é muito importante. Afinal, quem não gosta de aprender mais? E um detalhe: a entrada é franca, mas você terá de fazer a sua inscrição. Basta entrar no site www.paraespírita.com.br. Uma realização da União Espírita Paraense, EMEP 2020. Bom, galerinha, mais um domingo, né, Thalita? Bem animado. Legal, muito bacana mesmo, né? Começando assim, esse dia, aliás, o domingo que começou maravilhosamente bem. E logo de entrada, vamos chamar o nosso Ciências Kids. Bom, galerinha, tá aí, olha, Ciências Kids,
É uma questão muito fácil, né, Thalita? Isso. É só você falar com a mamãe, com o papai aí e ver aí a resposta e mande pra gente. É isso aí. E vamos chamar agora, sabe o que acontece no nosso cantinho da leitura? É um slide, né? O slide dos livros. É, slide dos livros. É muito interessante. Vamos ver? Mãe, lê um livro pra mim. Claro, filha. Vamos ler? Sim. Ah, meu amor. Adoro que você goste de ler. Ei, pessoal, vamos ler um livro para conhecer histórias, conhecer o mundo e muito, muito, muito mais. Tá na hora de ler um livro, conhecer histórias e ser criativo. Histórias de amor e de perigo, da lealdade entre bons amigos. Histórias que façam rir, que possam emocionar. Um livro deixa a gente livre para imaginar. Um livro deixa a gente livre para imaginar. Cada letra tem uma magia, cada frase traz muitas alegrias. Um livro leva a gente pra outro lugar. Cada página é uma viagem, cada história uma nova aprendizagem. Leia um livro e venha aqui me contar. Aí, gente, de volta agora, né, Thalita? Bacana. E o nosso Vamos Aprender de hoje, a musiquinha é Telefone do Amor. Isso, ai, ai, é dos Cancioneiros Espírita, viu? E eu, para o Clipe Show, tenho Não é Mole Não. Não é mole, não? Não é mole. Ah. Fala sobre a fé dos Cancioneiros Espíritas também. Isso, então vamos lá, roda o clipe. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso já teve medos de montão. Eu já tive medo de fazer a prova, meu irmão já teve medo da escuridão. Muita gente tem medo de pesadelo, e quem teme sonho com bicho papão. Será que adulto também tem medo? Eu desconfio que tenha também. De barata, agulha e estar sozinho, saber se ficar ou seguir além. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Pois todo corajoso teve medo de montão. Mas o problema não é ter medo, eu sinto ele com coragem. Vou encarar mais confiante, independente da idade. Quem é corajoso, por favor, levante a mão. Outra canção que traz coragem, guardada no meu coração. No coração. Se a sua fé é como gelatina, é mole, balança, por qualquer coisa desmancha. Preste atenção no que Jesus ensina, porque a fé verdadeira move até colina. Se a paciência é como sorvete, derrete, e quando esquenta desaparece.
Preste atenção no que Jesus indica. Um dia a terra será de quem se pacifica. Se o seu amor é como um chiclete, é doce só no começo, depois logo esquece, grudento, puxento, estoura a qualquer momento. Preste atenção no que Jesus dizia: amai-vos como eu vos amei, sempre todo dia. Amai-vos como eu vos amei, sempre todo dia. Alô você, não dê de presente arma, brinquedo às crianças. Não induza seu filho à violência. O mundo precisa de paz. Não esqueça nunca, a família é base da paz mundial. Pense nisso, pense agora. Campanha do desarmamento bélico infantil a favor da paz. Bom, galerinha, já chegando já ao finalzinho já do nosso quadro, né, Thalita? Isso! E mandando sempre aquele abraço para todos vocês que nos acompanham sempre. Vamos abraçar todo mundo? Vamos lá já? Tá. Isso! Tranquilo aqui, Thalita. Isso aí. O abraço foi muito apertado, né? Foi bem apertado. Isso! Um abraço do nosso amigo Regis, né? Isso, da nossa produção. Isso, cinegrafista, né? Isso. É isso aí, um abração, meu amigo. Tudo de bom pra você e até o próximo domingo. Tchau, Thalita. Tchau. Tudo de bom. Bye, bye. Tchau, bye, bye. Nem os teus piores inimigos podem te fazer tantos danos quanto os teus próprios pensamentos. Essa frase é de Buda e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é o lixo mental. Segundo Hermínio de Miranda, nós somos supercomputadores, seres dotados de inteligência e livre-arbítrio que foram programados para a felicidade. E essa felicidade, segundo ele, já existe dentro de nós, cabendo a cada um realizá-la. Entretanto, existe um empecilho, e esse obstáculo é o lixo mental. Esse lixo mental tanto pode ser produzido por nós próprios, através dos nossos pensamentos, da nossa imaginação, das nossas ideias nocivas, ou também pode ser produzido através dos materiais que nós consumimos, por exemplo, nossas leituras, os filmes e os entretenimentos tóxicos que nos impressionam tanto a ponto de ficarem impregnados na nossa mente. Não podemos esquecer que o pensamento é uma força poderosa criadora e ele influencia desde o funcionamento da menor das nossas células até mesmo os eventos externos que acontecem conosco no nosso cotidiano. Por isso, tão importante quanto cuidar da higiene do corpo é também cuidar da higiene mental. Essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Querendo rever este programa, visite nossas redes sociais e não deixe de nos seguir e dar aquele joinha. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão Pará. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça. Paz pela paz, a liberdade. Paz pela paz, pela beleza de te amar.